A vida é resultado de três coisas. Eu estou trazendo essa reflexão devido a uma conversa que eu tive ontem para falar disso, que a vida é resultado de três coisas. Na vida acadêmica, ou você estuda e trabalha, ou você trabalha e namora, ou você só namora, ou só trabalha, só estuda. O resultado não pode ser das três coisas, não tem como conciliar três coisas. Na área acadêmica, principalmente, você não tem como carregar três coisas, porque é muito puxado. Então a vida é resultado de três coisas, daquilo que você quer. E você é obrigado a optar por três coisas. Ou você só estuda, ou você só trabalha, ou você namora e estuda. De repente, em situações, você só tem que escolher uma, ou na maioria das vezes você só pode optar por duas. Então a vida geralmente é resultado de duas ou uma coisa só. Não tem como você querer escolher três coisas de uma vez. É de uma conversa que eu estava tendo ontem. Porque o único lugar que você tem três coisas, e são três coisas em um, é na vida espiritual. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. Mas em outras áreas não tem como, você tem que optar o que você quer fazer. Um atleta, ele tem que optar o que ele quer fazer. Um atleta, para ser um atleta de um nível alto, ele tem que escolher, ou seja, entre as festas, entre o treinamento, entre a dieta, entre a família, entre o seu dia a dia. Então ele tem que fazer essa opção. E na vida nossa, geralmente assim, a gente não consegue três coisas de uma vez, né? Aqui no sul, eles têm um costume de dizer, quando quer falar que uma mulher é forte, que uma mulher é guerreira, que uma mulher tem objetivo, as mulheres principalmente falam isso, né? Uma gíria popular daqui, a mulher diz que eu sou mulher de três tetas, ou seja, eu sou diferenciada. E o homem, ou seja, eu sou de saco roxo, ou seja, eu sou diferenciado. E na vida a gente tem que ser diferenciado, ou seja, escolher o que nós queremos. Qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo, o que nós queremos chegar. Ou seja, eu estou focado no trabalho, no crescimento, na administração, eu estou focado no meu lazer, nas festas, na noite, no dia a dia, não preocupando com o dia de amanhã, né? Porque tem coisas na vida que a gente faz igual Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas tem coisa na vida que você tem que estar com a mão no remo, ou seja, você tem que aprender a administrar o vento, aprender a administrar aonde você quer chegar. Você tem que estar remando. Então, não tem como, ou seja, não tem como a gente falar assim, eu vou fazer as três coisas de uma vez, né? Eu vou querer as três coisas de uma vez. E lembrando desse fato, porque no meu tempo de criança, de adolescente, no nosso bairro, e um jovem jogador de futebol se destacou muito, era muito pelo seu talento, pela sua dedicação, e ele foi chamado para jogar num time, na época um time de primeira divisão, um time que estava crescendo, um time que estava disputando aí em alto nível. E só que nesse meio de caminho, ele jovem, adolescente, né, um moço adolescente, ele arrumou uma namorada. Ou seja, aí ele tinha que dividir o tempo dele entre o esporte, entre a sua dieta, entre seu treinamento e entre o namoro. Resumindo, ele terminou, final, escolhendo
algo, ele escolheu o namoro, escolheu a família, ou seja, não teve como prosseguir no esporte. E a vida é isso, é resultado, são resultado de coisas que nós escolhemos. Não tem como nós fazermos 3 coisas de uma vez, né? A pessoa que casa e ele quer casar, mas ele quer manter o seu futebol, ele quer manter as suas aventuras, ele quer manter as suas noites, não tem como, ou seja, você vai optar. Então, a pessoa pode viver da noite, viver das aventuras, não precisa ser casado. Então, é feita de opção. Não tem como você querer 3 coisas. Então, ou estuda e trabalha, ou trabalha e namora, ou só estuda, ou só trabalha, ou só se prepara para o futuro casamento. Então, ela é feita de opção, ou seja, você tem que optar por o que você quer, aonde que você quer chegar. Por isso que a opinião tem que ter foco, tem que ter objetivo, o que você quer fazer, né? Então, porque senão no final você não consegue fazer 3 coisas, não vai conseguir fazer 3 coisas perfeitamente, e não vai conseguir chegar no final com as 3 coisas bem feitas. Porque você imagina numa área acadêmica o tanto de livros, de estudos, depende a profissão que a pessoa vai escolher, que ele tem que fazer na área acadêmica, né? Na área da medicina. E eu conversando com a venezuelana, eu estava até com o meu sobrinho, e aí aquele bate-papo, e eu disse, ela trabalhando no mercado, ela estava fazendo gastronomia. Eu disse, tu namora? Ela disse, não tem como. Ou seja, não tenho tempo nem para mim, ou seja, é trabalho e estudo, então não tenho como nem pensar em namorar. Então, eu fiquei pensando disso, ou seja, tem as opções. A vida, ela é feita de opções. A vida você tem que optar o que você quer fazer. Se você quer crescer numa empresa, você tem que focar no seu crescimento, né? Se você quer focar no bem-estar da família, você tem que estar focado na família, né? Então, diante das oportunidades que surgem para nós temos que saber o que nós queremos e focar naquilo que nós precisamos para nós alcançarmos alguma coisa, porque não tem como você fazer as 3 coisas, né? Então você que tem a oportunidade, de poder escolher, então escolha aquilo que vai te dar um resultado lá na frente, porque com as 3 coisas você não tem como ir. Somente na vida espiritual que nós temos 3 coisas em uma, ou seja, nós escolhemos escolhemos os 3. Agora na vida secular nós temos opções. Eu queria deixar registrado nesse dia de hoje, qual é a opção que você almeja, né? Qual é a opção que você está buscando? Qual é a opção que você almeja para a sua vida, para a sua carreira, para o seu dia a dia, para o seu amanhã, para a sua casa, para a sua família, né? Para o seu relacionamento? O que você almeja, né? Aonde você quer chegar? E vai em passos real, né? Você vai buscando dia a dia e gargando dia a dia, né? Porque às vezes nós não conseguimos agradar a todos. Nós estamos numa guerra espiritual, mas numa guerra física, aonde nós saímos com uma bagagem e no caminho nós temos que escolher o que nós vamos carregar, porque ele vai pesando no caminho, ou seja, essa bagagem vai pesando e nós vamos ver o que é útil para nós, o que é útil para nós carregarmos. Então não tem como nós carregarmos aquela bagagem pesada e aí nós vamos dispensando algumas coisas, né? Então a vida é feita de opções, ou seja, você tem que optar o que é necessário, né? Então hoje a minha necessidade é refletir, é buscar,
aproveitar isso que caminhando aqui, aproveitando isso aqui, essa brisa, essa caminhada, eu estou levando comigo uma bagagem de sentimentos, de coisas boas, sentimentos de alegria e sentimentos de saber que aquele objetivo, aquele que eu busquei, aquele relacionamento que eu tive, valeu muito a pena, porque hoje eu carrego esse sentimento tudo aqui em minha volta, né? Então eu queria deixar registrados, ou seja, não se frustre tão rápido, não queira se frustrar achando que você pode, que você consegue, né? Então veja o que você quer. Não é pecado desistir, não é pecado escolher, mas querer saber aonde você quer chegar. Eu estava falando com uma moça na condução, conversando com a moça, ela fazia biologia, e aí ela falou, olha, é muito estudo, é muito investimento, tem um gasto alto, e eu falei, se você se formou? Ela falou, não conseguia desistir. Mas quando eu olhei na mão dela, eu vi que tinha um anel de compromisso, né? Ou seja, não dá para optar, ou seja, ou você só trabalha, namora, você estuda, né? E trabalha, já é muito complicado. Tem cursos acadêmicos que você não tem nem como trabalhar. Então você tem que optar, você tem que esquecer de você mesmo, esquecer da família, dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos e focar, ou seja, você tem que buscar, você tem que se dedicar, senão você não consegue, tá bom? Um abraço a todos e fique com Deus.